Amém? Juízes capítulo 21, versículo 25. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você hoje. Glória a Deus. Abriram, amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. O tema da palavra de hoje é restaurando o temor. Deus está falando muito ao meu coração sobre isso. E eu quero poder dividir com você isso que Deus tem falado ao meu coração. Porque a gente vai chegar, vai chegar onde Deus tem para nós. E antes da gente chegar naquilo que Deus tem para nós, no ponto ápice daquilo que Deus tem para nós. E aí, Felipe, tudo bem? Beleza? Glória a Deus pela sua vida, né? Pode ir, vai na benção. Felipe está mais feliz, gente. Porque no F5 você é preparado para casar, né, Felipe? Amém, Felipe? E Felipe, né, Felipe? Foi sexta-feira onde, Felipe? Lá pedir a mão de quem lá, Felipe? Hã? Cadê? Cadê ela, Felipe? Tá onde ela? Ei, Bruna, tudo bem? Não falei nada, tá, Bruna? Glória a Deus, gente. O melhor ambiente para você construir um relacionamento saudável é na casa do Senhor, amém? Amém? Estava falando de quê mesmo? Ah, tá. Então, antes de eu falar sobre temor, lembra que toda plataforma, de toda palavra que é construída aqui, é baseado no princípio e no ponto que você sabe e entende que Deus, o amor de Deus, Ele é a base de tudo na nossa vida. Então Deus nos ama e Ele entregou Jesus para isso. Nós estamos falando disso há muito tempo. Deus é bom, Deus é um pai, Deus não é carrasco, Ele não é aquele velhinho do Senhor dos Anéis com aquele cajado lá do trono querendo tacar um raio em você. Ele não é aquele cara que fica, moleque! Não, Deus, Ele é amor. Amém? Ele não contém amor, Ele é o próprio amor e Ele te ama e Ele quer restaurar a sua vida a partir desse ponto, ok? Tudo bem, mas nós vamos falar de temor hoje e talvez você pode puxar essa palavra para falar, mas poxa, será que eu não temo a Deus? A partir dessa plataforma de amor, você precisa desenvolver esse temor do Senhor. O texto que nós lemos é Juízes. Na época dos Juízes, o povo fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, parecia novela mexicana, era tudo a mesma coisa. É a mesma novela e até hoje é a mesma coisa, a narração, é tudo a mesma coisa. O povo fazia mal perante os olhos do Senhor. Aí Deus vinha, levantava um cara, e esse cara era usado por Deus para poder trazer o povo de volta. Aí o outro capítulo, pega o livro de Juízes que você vai ver. E o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí voltou de novo. Deus levanta um juiz, né? Vários juízes Deus levantou. Deus levanta Débora, Deus levanta Jair, Deus levanta vários juízes, né? Olha, só gente daqui da igreja, né? Jair. Débora, Jair, Deus levanta um monte de gente como juiz. Abre o livro de Juízes, você vai ler, e você vai ver que Deus levantava esses caras para poder fazer o povo voltar para a rota, onde eles estavam. Só que vai chegando no final do capítulo do livro de Juízes, onde a gente leu, e nesse final aqui, você vai ver que assim, o povo não tinha um rei. Ou seja, Deus parou de usar os juízes e agora o povo não tinha mais um rei. Alguém que se posicionasse na terra para estabelecer os princípios de Deus. Viu o que a Ellen falou aqui? Ninguém se posicionava na terra para estabelecer os princípios dele. Então, aí, quando não tinha ninguém como era o referencial, o povo fazia o que achava que era certo. Em algumas versões fala, cada um vivia para o seu próprio prazer. Em outras versões falam, cada um fazia o que dava na telha. Tipo assim, essa é a ideia, né? E aí eu fico refletindo sobre isso, porque na sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Seguindo de vários fatores, a gente não tem tempo para explanar tudo isso, mas quando a gente soa e fala o termo pós-modernidade, já clareia muita coisa na sua mente, porque você já ouviu, nesse tempo chamado pós-moderno, modernidade líquida, né? Já hipermoderno, diriam os sociólogos, né? Que estão fazendo a leitura do tempo. Eles dizem que esses fatores é como se tivessem arrancado os marcos do que é moral, do que é certo, do que é errado. Parece que tudo ficou uma grande doideira. E onde não se sabe mais, a partir da sociedade, o que é certo e o que é errado, né?
Está entendendo o que eu estou falando? Isso é claro aqui, a gente podia ficar só falando notícia do que está acontecendo, das atrocidades que estão acontecendo na sociedade, depois da década de 60, onde esses movimentos, né, essa liberdade, tanto de expressão, de opinião sexual, né, filosófica, trouxe a uma mudança de mentalidade. Tanto que os sociólogos, eles atribuem, né, uma mudança muito significativa a partir da década de 60, porque até a década de 60, um padrão de comportamento se mudava de 40 a 60 anos. Depois da década de 60, um padrão comportamental de gerações começou a mudar de 10 em 10 anos, e hoje já falam que de 6 a 6 anos ele já se muda um comportamento e nasce uma nova geração. Mas esse texto, ele reflete um pouco da nossa sociedade, que é a pós-moderna. Então, a ideia é que hoje, entre aspas, o que é pregado na sociedade, não tem mais o certo e o errado, né? Não tem mais o que é moral, não tem mais o que, então cada um está fazendo o que quer fazer. Por que você se respalda nisso? Primeira coisa, é a perda da concepção do que é verdade. Hoje cada um tem uma concepção do que é verdade na sociedade. Se você fala assim, essa camisa do Murilo, ela é azul. E aí a esposa dele, a Aline, vira, não, ela não é uma camisa azul, ela é uma camisa jeans. E aí, de acordo com a sociedade, o pensamento relativista pós-moderno, ela é azul e ela é jeans. Nós dois estamos certos, ninguém está errado. Então, a partir desse ponto, parece que tiraram a vara de medir, a régua, que é os princípios da palavra de Deus, que era moral, porque na época pré-moderna, Deus era o centro. Na época moderna, a ciência se torna o centro. Agora o homem é o centro. Então agora não temos mais uma definição clara da sociedade. Eu estou falando de igreja, irmão, não cheguei em igreja ainda. É da sociedade o que é e o que não é. Uma pessoa se levanta e diz que o aborto tem que ser legalizado. O outro fala que não. Então, presta atenção. Estou falando de sociedade. Tá? Mas aí, então nós se tornamos muito relativistas. É um princípio, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a gente fica analisando isso e a gente começa a entender como que o mundo está funcionando lá fora. Segunda coisa, depois da perda do que é verdade, o liberalismo, né? E aí, falando agora um pouco para os crentes, né? Principalmente. Então, a sociedade pensa nesse relativismo e nós absorvemos isso. Nós absorvemos muitas vezes esse pensamento relativista que começamos a difundir no meio da nossa fé. E aí temos dificuldade de aceitar algumas coisas, né? E comparamos os ensinos de Jesus com algumas filosofias e queremos colocar em pé de igualdade e dualismo aquilo que Jesus ensinou como princípio imutável. E a ideia de homem entra junto e começa a misturar muito. Mas outra coisa que tem acontecido é o liberalismo. No liberalismo, né, esse liberalismo, parece que as pessoas que estão vivendo a partir dessa ideia, é onde tudo se torna religiosidade. Tudo se tornou religiosidade. Se o cara está querendo orar um pouco mais, ele é religioso. Se o cara ele entra numa roda que não está falando que agrada, ele sai, ele é religioso. Se o cara não compactua com mais algumas coisas, ele se tornou crentão demais. Isso eu falo no meio dos cristãos, tá? Porque entrou um liberalismo. O liberalismo cara, que eu não sinto condenação, me é permitido. Até nós, como crentes, muitas vezes estamos nos baseando a partir da nossa consciência. Que é uma consciência influenciada pela cultura relativista. Então eu estou falando assim, não, porque eu cometi isso aqui, mas eu acho que isso não tem nada a ver não, né? Ou a gente fala assim, eu fiz isso aqui, mas fulano também faz. E a gente começa a liberar algumas coisas que o princípio da palavra de Deus já não diz que é uma prática de aquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, tudo bem, beleza, que pratique o que quer praticar. Mas quem decidiu servir a Cristo e nascer de novo, aí sim. Quem decidiu se tornar ovelha do pastoreio de Jesus, aí sim. A não ser que você seja bode ainda. Quem é bode não obedece à voz do pastor, Jesus. Então, nós entramos no liberalismo. Então, agora, o que aí ideologias como de 60, né? Aquilo que der prazer, isso faça. Então, nós estamos vivendo para dar prazer. Aí entrou a ideia de que a nossa geração, a geração Y, a geração Z, a geração dos millennials, né? Que eles estão vivendo só fazendo aquilo que gostam, né? O mercado de trabalho está falando isso aí, né? Nós temos a Débora que estuda um pouco disso aí, né? O pessoal quer fazer o que gosta, né? Se chegar muito cedo no trabalho, eu não gosto de acordar cedo, então eu não quero esse trabalho para mim. Não é isso, Débora? É mais ou menos assim? Estou certo aqui na minha linha? Obrigado. A Débora está estudando nessa área, então ela tem entendimento do
o pastor não está falando besteira. Então, só o que gosta. Aí chega na casa de Deus, chega para servir Jesus, quer fazer só o que gosta. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: você está entendendo o que ele está falando? Não, é só para a gente começar a sentir um pouquinho aqui. Porque aí a gente entrou e está vivendo um liberalismo. O que é esse liberalismo? Esse liberalismo é, se eu tenho que permanecer em santidade, né? Permanecer em santidade me custa muito, eu acho que eu não vou buscar isso não, velho. Eu acho que é melhor ficar de boa, mais ou menos. E aí entra um outro ponto aqui, eu estou introduzindo para você, tá, gente? Um outro ponto aqui que entra é o excesso do conhecimento. O excesso do conhecimento, com a evolução tecnológica e o acesso de tudo que você tem nas suas mãos, você também tem muito acesso ao conhecimento de Bíblia, de informação. Quantos aqui, pelo menos uma vez por semana, ouvem uma palavra no YouTube? Uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, ouvem uma palavra no YouTube? Levanta a mão. Pelo menos uma palavra. Você bota uma palavra, uma mensagem lá, ou você ouve uma mensagem no WhatsApp que mandaram um videozinho falando alguma coisa de Deus. Levanta a mão. Então a gente tem muito acesso à informação, Murilo. Então todo dia a gente está vendo uma coisa diferente, a gente está tendo acesso a vários pregadores, então a gente está vendo muita coisa, e isso é muito legal, muito legal. Só que nos levou a muito informação, mas não quer dizer que a informação nos trouxe transformação. E aí, tem um texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, que fala bem assim: eles conhecem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Eles têm muita informação, mas eles não têm a plenitude do que é verdade mesmo. Então, quando eu tenho muita informação, quando eu sei que Deus, por exemplo, quando eu sei que Deus perdoa o pecado, e aí muita gente, a partir do liberalismo, acha que a graça é a liberação para pecar e depois já ter o carimbo do perdão de Deus depois, e na verdade não é isso. Então, muitas vezes, por eu achar que eu conheço, cara, eu sei que Deus morreu na cruz e quer me levar para o céu, isso é uma verdade. Aí, por eu saber essa verdade, ao invés dessa verdade, que é de Cristo, provocar uma transformação em mim, ela é só uma informação religiosa. Está entendendo o que eu estou falando? E se for só uma informação religiosa, ela não traz transformação para mim. Da mesma forma que eu sei que o Brasil, a capital do Brasil é Brasília, e não muda nada na minha vida, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Mas isso não muda nada na minha vida. Isso não é o conhecimento da verdade, isso é uma informação. E informação da mesma forma que eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, eu sei que Flamengo empatou hoje à tarde. Não, empatou, rapaz. Não, ficou 2-2. É uma informação. Mudou alguma coisa na minha vida? Mudou alguma coisa na minha vida? A única coisa que mudou foi na vida dos vascaínos. Eles ficaram mais felizes, né? Mas não vamos entrar nesse X da questão aqui não. Mas então, eu tenho tanta informação. Se eu pegar, abrir a Bíblia aqui para você falar assim, vou pregar hoje em João 3,16. Você fala até com a língua mole, porque Deus amou muito a alma. Você já sabe. É uma informação que você tem. Mas só traz transformação quando você tem isso como verdade para a sua vida. É verdade na minha vida que Ele morreu na cruz para mim. É verdade na minha vida que Ele se entregou para me salvar. E eu vivo isso. Não é uma informação somente jogada ao vento, como eu tenho várias informações. Mas esse conhecimento, muitas vezes, essa informação, nesse contexto pós-moderno que eu estou falando aqui, ele faz com que, ao invés de eu me aproximar desse amor de Deus, desse relacionamento com Deus, eu vivo abaixo da média do que Ele tem para mim. Por quê? Porque eu sei que Ele vai me perdoar, então eu dou permissão para viver o que eu quero viver. A Bíblia fala que eles faziam o que queriam fazer, que dava na telha, e não acontecia nada. E aí, com base nisso aqui, qual é a nossa fonte de decisão, nosso ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio para nós tomarmos decisão, para nós escolhermos o que queremos fazer na vida? O que mais pesa na hora de eu tomar as minhas decisões ou decidir pelo que eu estou desejando na minha vida? Será que é a verdade ou a palavra de Deus, ou é o que a cultura, a influência da cultura diz para mim fazer? Eu gosto muito de falar sobre isso porque a cultura ela está tão intrínseca, ela é tão invisível, mas tão palpável e tangível,
Que nós começamos a nos comportar seguindo o fluxo do mundo e nem percebemos que estamos fazendo isso. E eu tenho um exemplo claro disso, que é Ló. Ló, ele começou a morar em Sodoma e ele andava com Abraão, ele era influenciado por Abraão. Cara, Abraão foi o pai da fé, velho. O cara mais crente que já existiu. Ele saiu para andar, ele não tinha uma Bíblia, não sabia para onde ir, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi. E ele era influenciado pelo seu tio Abraão. Mas quando ele entra em Sodoma, a influência, lembra que eu falei de Isaías? A construção interior era mais fraca do que as influências que o cercavam. Eu preguei sobre isso esses dias aqui. Era a mesma coisa que Ló. O que ele tinha construído dentro era mais fraco do que a influência de Sodoma. A influência fora, ao ponto dele chegar e falar bem assim: cara, os anjos estão na minha casa. E aí os caras, os pedófilos de Sodoma, chegaram na porta da casa dele, bateram na porta, falando assim: nós queremos ter relação com os anjos. Fala, não toque nos anjos, mas pode levar minhas filhas, elas são virgens, faça o que quiser com elas. Ou seja, na cultura de Sodoma ele não estava errado. Na cultura de Sodoma ele estava seguindo o protocolo da hospitalidade. Mas, aos olhos de Deus, aos princípios de Deus, ele estava fugindo do que Deus tinha para ele. Então, às vezes nós estamos tão influenciados por uma cultura que já estamos perdendo a nossa essência, perdendo a essência de Deus em nós, e não estamos nem percebendo. Então nós temos conhecimento e informação de quem Deus é e das coisas de Deus, da palavra, nós temos esse acesso, mas muitas vezes nos tornamos liberalistas. Muitas vezes achamos que o cara que está querendo buscar mais a Deus, ele se tornou religioso. E nós rotulamos as pessoas porque não queremos elevar o nosso nível na nossa busca com Deus. E todos que talvez buscam elevar o nível na sua busca com Deus vão ser excluídos do nosso meio. Por quê? Porque nós queremos manter o nosso padrão, porque somos influenciados por uma cultura no qual Deus não a rege. Só que qual o resultado disso? O resultado disso é que nós temos deixado de temer a Deus. E aí, nós temos a definição de misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia, que é diferente de graça, é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, Deus, pela sua justiça, Ele queria nos matar no sentido de justiça. O pecador deve morrer, desde o Antigo Testamento. Só que a sua misericórdia faz com que Deus ore para nós e fale: eu tenho compaixão dele, não vou matá-lo. A sua graça faz com que Ele entregue o dom da vida para nós. Nós não merecemos, mas Ele mesmo assim não só deixou de nos matar. Isso é misericórdia. Ele não só deixou de acabar com a raça humana, né? Tá igual a menina que fala bem assim: se Deus é bom, porque Ele faz coisas ruins, porque Ele não acaba com todo o mal da terra. E aí o pastor que estava na universidade dando uma palestra falou: você já fez alguma coisa errada, de ruim? Falei: faço direto. Então a causa de Deus não acabar com toda a ruindade da terra, toda a pobreza, toda a maldade da terra, é por causa de você. Porque se Ele fosse começar a acabar com a maldade, Ele ia acabar com você, Ele ia acabar comigo. Então Deus, pela sua misericórdia, não nos deixe ser consumido. Está entendendo o que eu estou falando? Mas pela sua graça, Ele não só nos deixa de não nos consumir, ou seja, não nos deixa só vivo, mas Ele nos dá o dom da vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, não sou eu que estou comprando a graça e a salvação de Jesus. Ele me entregou isso. É dom de Deus, é dádiva, é presente. Eu não merecia, Ele me deu. Mas o que é o temor, querido? O temor é o respeito, é a reverência, é o sentimento profundo que eu tenho de reconhecer quem Deus é. E é esse o ponto aqui que eu quero chegar com vocês. Que muitas pessoas só vivem da misericórdia. Só vivem da misericórdia. Por quê? Vivem o que querem viver, fazem o que querem fazer, e Deus não as mata, Deus não consome. É igual Sansão. Sansão tinha o dom, a unção de Deus, a graça de Deus, e se metia em cada furada que Deus, fosse Deus, tinha vontade de matar ele na primeira treta que ele entrava. Ele vai lá e pega a queixada de jumento, mata de mais de 1000 homens, depois ele está no lugar morrendo. Ai, Senhor, eu estou morrendo aqui, se eu não beber água eu vou morrer. Aí Deus abre uma fonte. Deus abre uma fonte, jorra da terra para ele beber. Isso é o quê? Misericórdia. Tem gente que só vive da misericórdia de Deus. Espera o bagulho pegar fogo, espera a casa cair. Deus! Aí Deus fala: cara, esse cara vai morrer, eu vou ajudar ele. Pergunta a pessoa do seu lado assim: você conhece alguém assim? Risos no auditório.
Tem gente que vive da misericórdia. A graça, o que é a graça de Deus? Então eu entendi agora que não é só da misericórdia, é a graça. A graça dele é o favor imerecido. Eu vou viver da graça de Deus. A graça de Deus me dá poder para suportar e tudo mais. Beleza, amém. Sou salvo, aleluia. A graça me perdoa, então eu posso pecar que Deus me perdoa. Descobri isso. Então o crente entrou no liberalismo. Ele vai pecar porque sabe que Deus perdoa. Querido, a graça é como se fosse um cartão de crédito. O dinheiro de plástico. Estou sem dinheiro aqui, não vou lanchar. Ah, não tem cartão. Aí você passa. Você vai. Passa. Não, compra aí, divide aí, vai lá. Você acha que não aconteceu nada. Quem tem a sensação de passar o cartão de crédito e achar que não gastou dinheiro? Passou, você não sentiu nada. Estou com 50 conto na carteira. Passei o cartão de crédito e continuei com 50. É milagre, meu pai. Ô Senhor, aleluia. Eu lembro que a gente foi para uma viagem. Heitor estava nessa viagem. Nós fomos para Brasília. E tinha um irmão junto com a gente que ele falou bem assim: pastor, eu estou com um cartão aqui, mas não sei se ele vai passar não. Aí ele foi e passou. Pastor, passou, glória a Deus, pastor, passou, aleluia. E a gente já estava conversando: ó, Heitor, se não passar você paga, na outra eu pago. Pastor, vou pagar aqui a pousada, vou passar o cartão, não sei se vai passar não. Eu falei: meu Deus, deixa, Manai, passa Jesus esse cartão. Não foi assim, Heitor? Ele passou, puf. Ai meu Deus, aleluia, passou, Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele estava todo feliz, que ele falou que não tinha limite no cartão, mas estava passando. O crente que abusa da graça, acha que a vida é um cartão de crédito. Passa, pecou, não aconteceu nada, pastor. Estou de boa aqui, olha aqui. Estou de boa aqui, ó. Estou na boa aqui, pastor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe que chega a fatura, não sabe? Você sabe que chega a fatura do cartão de crédito. E é o dia mais terrível da sua vida, que se você usou o cartão de crédito descontroladamente, quando chega a fatura, você começa a ligar para lá para contestar débito. Eu não gastei isso aqui não. Eu não comprei isso aqui não. O inimigo, devorador, está comendo meu dinheiro. Esse absurdo, esses juros. Por quê? Porque se você usou deliberadamente, sem responsabilidade. E agora a fatura chegou. A graça é a mesma coisa. Tem gente que vive na graça, mas não entendeu o que realmente é a graça. E aí Romanos 6 diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Mas o que é o temor? O temor é o reconhecimento de quem Deus é e o respeito por quem Ele é. Um profundo respeito por quem Ele é. E aí nessa época, nesse momento que a galera queria pirar o cabeção, surtar, endoidar, levantar, fazer poste ídolo, levantar o bezerro de ouro, levantar, tudo ele fazia bezerro, era serpente, virava ídolo. Deus, agora nosso Deus é a serpente aqui. Você é de qual religião? A serpente do deserto. Os caras levantavam a serpente, aí levantavam um bezerro de ouro. Você é de qual religião? Os bezerros de ouro. E o cara levantava, era um monte de ídolo. Aí Deus vinha, levantava um cara que temia a Deus para restaurar o temor no meio do povo. Porque ele tinha misericórdia, não matava. Alguns ele até matava no Antigo Testamento. Mas o temor, os homens que ele levantava, restauravam o temor no meio da galera. Aí a galera falava: ó, velho, Moisés fala com Deus, face a face. O coroa volta de lá com a face brilhando, velho. Se liga aí, porque vai lombrar para nós. Vão mandar em direção aí na parada. E Deus levantou Noé, levantou os juízes, levantou os profetas, levantou Davi, levantou os caras. E aqui, e hoje, na nossa geração, Ele está levantando quem? Eu e você. É aqui que entra o X da questão. Por quê? Porque eu e você, muitas vezes, a nossa vida com Deus, ela não reflete um temor ao nosso redor. As pessoas têm que olhar para você e saber o Deus que você serve, e elas têm que temer a Deus pela sua vida. Era assim que aconteceu com Noé. Velho, o maluco da arca chegou, velho. A parada vai ficar doida. Os caras, muita gente ficava temeroso quando Noé chegava. Muita gente ficava temeroso quando Jeremias chegava. E não é medo não, irmãos, é temor. É um profundo respeito por quem Deus é. Só que hoje o que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo. Nós estamos confundindo tolerância com omissão. Nós nos tornamos tão omissos, que talvez para muitos de nós aqui, o diabo convive perto e não muda nada.
Porque a nossa vida não é uma vida de temer a Deus. A gente está tão omisso na parada, a gente está tão tolerante no sentido de dizer que a gente tem que suportar tudo, porque a pós-modernidade disse isso, né? Ninguém tem verdade não, gente. Ninguém tem verdade não. Está tudo misturado aí. E a gente acha que como crente, a gente não pode se posicionar mais. E a gente não se posiciona mais. A nossa vida não fala mais do que as palavras saem da nossa boca. Nós achamos que nós queremos, e aí entramos numa crise, porque achamos que para ganhar quem não conhece Jesus, o sistema chamado mundo, que Jesus falou, nós temos que nos parecer com Ele. E nós queremos a cada dia nos parecer com as pessoas que não conhecem Jesus, com o sistema do mundo. E queremos nos tornar iguais a eles, quando na verdade Jesus nos chamou para ser igual a Ele. Então tem pessoas, talvez na nossa vida aqui, a gente ouvindo isso aqui hoje, e eu ouvi uma frase que me impactou muito. Tem muitos cristãos que são tão tolerantes, talvez até ao pecado, que nas suas igrejas, Satanás seria os pastores. Porque não faz diferença, a sua vida não faz diferença. Se você chegar numa roda onde Deus não está influenciando, não faz diferença a sua vida. Muito pelo contrário, você se submete até para querer se conectar nesse meio. Por quê? Porque nós perdemos o temor, queridos. Nós perdemos o temor a Deus. E nós estamos levando a vida cristã como se fosse uma religião. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Fala comigo, faz uma reflexão aí. Faz uma reflexão sobre a sua vida. Se nos ambientes que você chega, Deus ele é temido ou não. Nos ambientes que você chega, as pessoas, você contribui para que Deus seja temido ou não. Ou simplesmente para continuar com o que está acontecendo ali. Mas por quê? Nós confundimos tolerância com omissão. E nós nos tornamos omissos. E a nossa vida já não fala mais. As pessoas já não querem se conectar conosco pelo Deus que nós servimos. Querido, se adaptar é importante. Mas não perder a essência é fundamental. Se adaptar é importante. Entrar em qualquer meio, em qualquer lugar que você chegar, se adaptar, em relacionar com as pessoas, isso é muito importante. Mas o que está acontecendo é que nós estamos perdendo a nossa essência. Nós estamos nos tornando o verdadeiro camaleão. Se todo mundo fala de Deus aqui, eu falo de Deus e entro aqui. Se todo mundo não está falando de Deus ali, eu venho e falo contra Deus até. Estão comigo? Amém ou não amém? Glória a Deus então. Exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, ele temia tanto ao pai, que ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer perto do pai. Ele teve que ir para longe para fazer o que ele queria fazer. Por quê? Porque de estar na presença do pai, ele temia o pai. Ele reconhecia quem o pai era. Ele sabia que andar com o pai gerava uma responsabilidade de respeitá-lo profundamente. E aí eu expliquei para você o que é graça e o que é misericórdia. E agora você está entendendo o que é temor. Exemplo. Usar. Sabe quando Davi, ele traz a arca de novo, de volta para Jerusalém? Quando ele traz a arca de volta para Jerusalém, ele fala assim, vamos botar no melhor carro. Vamos botar no melhor carro e vamos colocar a arca no melhor carro de boi, os bois mais fortes. Vamos trazer a arca, que significava a presença de Deus. Já falou sobre isso aqui. E eles estavam acostumados a ter a presença de Deus no meio deles. E um dos levitas, os homens, o carro de boi balançou, Uzá toca na arca e ele morre. Por que ele morre? Porque ele tinha se acostumado com a presença de Deus, ele não achava aquilo mais importante, tão importante, ele queria salvar o que ele tinha se acostumado. Ele estava acostumado tanto de vir, exemplo aqui para nós, de vir à casa de Deus, que isso já não transformava mais. Ele estava acostumado que ele não temia mais. Sabe que aquele relacionamento, aquela amizade que você tem, que você começa a ser tão íntimo da pessoa, que daqui a um momento você já nem respeita direito a pessoa. Ela fala um negócio sério com você e você nem acredita mais. Que não vai falar nada, boca fedida. Já passou por isso? Você acha que ter intimidade é perder o respeito. E aí você perde o respeito e não teme mais.
E agora se torna comum aquela pessoa estar ali, ela falar para você, faz ou não faz, ou você está errado ou você está certo, ou você tem que comer isso aqui ou outro, e você já não valoriza mais o que aquela pessoa faz, porque a convivência, ao invés de gerar intimidade, ela gerou simplesmente um conformismo do que aquela pessoa está ali. E ela está ali, ela não está ali, tanto faz. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Muitos de nós muitas vezes estamos assim com Deus. Nós achamos que nos tornamos tão perto, ou tão íntimo, ou tão familiarizado com as coisas de Deus, que a gente ouve algumas palavras que nem entram mais no nosso coração. Por causa dos princípios que eu falei primeiro. Liberalismo, informação que não gera transformação. E aí a palavra o pau está pegando aqui, Deus está falando alguma coisa, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, e a gente insiste em dizer que não é para a gente. Porque eu me sinto tão familiarizado, tão íntimo, ou tão perto da arca, que se ela balançar e cair, eu seguro, eu dou um jeito. Então parece que nós deixamos de reconhecer Deus, quem Ele é, porque nos familiarizamos com cultos. E Ele nos faz perder o temor. E aí eu sei que eu preciso mudar de vida em alguma área, eu sei que eu preciso alcançar o favor de Deus em alguma área, e eu já não busco mais. Por quê? Porque, cara, se balançar aqui eu dou um jeito de resolver. Por isso que eu estou falando que nós estamos perdendo o temor. Eu estou falando isso porque Deus tem falado isso comigo. Diego, não perca o temor. Não perca, não. Por achar que eu estou aqui, eu estou falando, eu estou fazendo. Eu estou tão perto de Deus, se eu achar que eu não vou respeitar o que Ele está falando para mim. E aí eu ouço uma palavra, ela me chama para mudança, eu falo, não é bem assim não, vamos resolver aqui. Vou resolver de um jeitinho, porque o brasileiro ele tem um jeitinho para tudo, né? Vamos criar um jeitinho, um atalho aqui para a gente depois dar uma perdoada, Deus perdoa a gente. Aí a gente fica vivendo da misericórdia ou da graça barata. Mas Deus quer que a gente viva temendo a Ele todo dia. A mulher de Ló, Lucas 17:32 fala, Jesus dá um alerta quando Ele está falando sobre os dias dos últimos tempos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Mulher de Ló, já era influenciado por Abraão. Agora, vivendo lá, Deus fala com ela bem assim, o anjo aparece, eles não querem sair do lugar, não querem sair, pega o texto de Gênesis, você vai ver, eles não querem sair, a Bíblia fala que o anjo pega eles e puxa pela mão, puxa eles pela mão para tirar da cidade. Tem gente que está num lugar que Deus não queria estar, que Deus está puxando você pela mão para sair, mas nem assim você quer sair. E aí a mulher de Ló saiu, Deus falou bem assim, eu vou tirar vocês, não olhe para trás. Não olhem para trás. Só que a gente conhece o que Deus, eu falei de informação, a gente conhece o que Deus fala, mas mesmo assim a gente quer tentar para ver se vai dar certo. Aí ela falou assim, será que se eu der uma olhadinha só, de despedida, olhadinha de despedida, assim, será que vai acontecer alguma coisa? Será que se eu falar assim, não, é a última vez, não é a última vez, será que isso vai causar algum impacto na minha vida? Acho que não vai causar tanto impacto assim, velho. Será? Vai causar impacto? Não, eu acho que eu vou fazer. Contanto que ninguém veja, eu vou fazer. Contanto que ninguém descubra, eu vou fazer. E aí ela decide olhar para trás. Por quê? A Bíblia fala o quê? Onde está o seu tesouro, está o teu coração, não é isso? Jesus fala que os olhos são a lâmpada da alma. Ele está falando tudo no mesmo capítulo de Mateus. Então, o olho procura o que o coração deseja. O olho procura o que o coração deseja. Então ela estava desejosa por Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E ela, mesmo Deus avisando, ela não quis temer ao Senhor. E ela olhou para trás. Ela não quis se atentar para as consequências que podiam acontecer na vida dela. A palavra de Deus e a palavra de qualquer outra pessoa para ela era a mesma coisa. A palavra que Deus liberou para não fazer, para ela entrou aqui e saiu aqui. Sabe quando seu pai fala para você? Você está falando assim, eu estou falando com você, parece que eu estou falando grego. Entra aqui, sai por aqui, você não está me ouvindo, menino. Mesma coisa, Deus falou com ela, eles não olhem para trás. E aí, porque ela estava movida, estava apaixonada por aquele ambiente. Imagina, minha casa, meus móveis, minha decoração,
Meu Deus, está tudo pegando fogo. Ela via aquilo queimar. E ela amava tanto aquilo que ela teve que olhar para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Por quê? Porque ela não temeu o que Deus falou com ela. Não tinha um respeito por aquilo que Deus estava falando. Não tinha um temor por aquilo que Deus estava falando. Era simplesmente fazer o que queria fazer. Vamos fazer o que vai. Vamos ver onde é que vai dar. E aí, 2 Coríntios, capítulo 7. Quero abrir esse texto com vocês. Eu já estou finalizando. 2 Coríntios, capítulo 7. Ele diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a cada dia na santidade e no temor. Aperfeiçoando a cada dia na santidade do Senhor. Ele chamou os caras e falou bem assim: vocês têm promessa, vocês têm palavra de Deus, vocês têm palavras liberadas sobre a vida de vocês, vocês têm um futuro, vocês têm um destino, tem algo que Deus quer fazer com vocês. Eu reconheço isso. Olha, vocês vão muito longe, vocês vão voar. Cara, tem palavra profética. Semana passada vocês estavam voando em cima da cadeira aqui. Tava ou não tava? Hoffman endoidou. Né, Hoffman? Então todo mundo voando. Vocês vão voar. Amém, isso continua. Mas aperfeiçoem no temor do Senhor. Ou seja, muita coisa eu não realizei ainda, porque não há um respeito por aquilo que eu quero fazer na vida de vocês. Não há um respeito pela minha pessoa na vida de vocês. Não há uma consideração porque eu estou falando para você e você acha que não vai dar nada. Acho que não vai dar, sabe, vai dar nada? E se der pouca coisa, vai dar nada, pastor. Então Deus está falando assim: será que a gente está perdendo o temor? José tinha temor de Deus, gente. José temeu a Deus. E o temor de Deus que ele tinha não era dentro da congregação. O temor que José tinha era quando ele estava sozinho. O seu temor por Deus, ele vai ser testado quando você está publicamente e sozinho também. A mulher do Potifar lá, a Patifona, pegou ele, Dudu, pelas golas e falou: é agora. Pegou ele, deu um cheiro nele e falou: Zé, só eu e você agora. Deixa em off, Zé. Falou bem assim para ele: é eu e você. Tem ninguém vendo, Zé. Zé, agora é você, é você e a Patifona. Vamos? Zé temia ao Senhor. E quem teme ao Senhor não está disposto a negociar, nem no público, nem no secreto. Quem teme ao Senhor perde as vestes, a reputação, mas não perde o temor. Você pode perder a reputação. Podem falar até que você não é o cara, mas você não vai perder o mais precioso que está dentro do seu coração, o que Deus plantou, e o respeito profundo por ele. E o Zé correu, porque o Zé tinha as pernas ungidas. E ele, cascou fora. Temia o Senhor, querido. Para a gente poder orar, minha pergunta é: será que nós perdemos o temor? Dicas básicas para saber se eu e você perdemos o temor. O pecado ou a degradação na vida do outro te incomoda ou não te incomoda mais? Qual a reação que você tem quando você sabe que alguém não está bem e por causa do pecado ela não está bem? Qual a reação que você tem no seu coração quando você descobre, Mateus, que a pessoa não está bem? E é o pecado que provoca o mal na vida dela. Está vendo aí? Não era crente? Qual a reação que você tem? Semana passada, eu estava almoçando com um amigo. E ele falou:
Ele contou uma situação de uma pessoa que era um amigo nosso em comum, que estava muito mal. Estava muito mal. E ela estava mal por causa do pecado. E aí quando eu ouvi aquilo, eu não esperava mesmo daquela pessoa. E eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. Eu cheguei em casa, falei com a Paula, falei, Paula, você acredita no fulano? Orei por ele, sabe? Mas me deixou mal. E ao mesmo tempo vigilante, sabe? Quando você vê que alguém está mal por causa do pecado, qual a sua reação? Qual é a sua resposta? Você se molda facilmente nos ambientes para agradar as pessoas? Mesmo que agradando as pessoas, você possa desagradar a Deus? Você se molda facilmente nos ambientes para agradar as pessoas? E mesmo que agradando as pessoas, você desagrada a Deus? O bom é ficar na fita com a galera. O bom é ser aceito no grupo. O bom é que eles não descubram, porque eles vão dizer, você é religioso, você é muito crente. E isso pode ser no meio de pessoas crentes mesmo, tá, gente? Eu já contei para vocês aqui que toda vez que eu saía para cometer pecado, era com meus amigos crentes. Não era com gente que não era crente. Toda vez que eu estava sendo influenciado e me permitindo ser influenciado, era com amigos crentes. Não era com um amigo que nunca tinha visto Jesus satanista. Sou satanista. Será que você é facilmente moldável? A sua vida com Cristo, ela está em crescimento? Ou ela está parada? Se você hoje morresse, morreu, o que as pessoas sentiriam falta da sua influência na vida delas? Será que você é uma pessoa que quando chega nos lugares você revela o temor de Deus? E última coisa, lembra da sua última experiência com Jesus? Eu ia falar da última, mas não é a penúltima. Estar no ambiente de Deus, onde Deus está sendo adorado, louvado, é a mesma coisa que estar em qualquer outro lugar para você? Estar no ambiente de Deus é menos prazeroso do que estar em qualquer outro lugar para você? Estar no ambiente de Deus e fazer qualquer outra coisa é a mesma coisa para você? Será que nós perdemos o temor, querido? Quando a gente falou de adoração aqui, a gente falou que o nosso entendimento muda a nossa resposta. Então, quando eu entendo diferente, a minha resposta ela é outra. Porque eu tenho visto muito, sabe? E é com muita tristeza, é de pessoas que são muito boas aqui dentro da igreja, muito legal dentro das igrejas, mas que a vida social delas não influencia ninguém com Jesus. Andar com ela e andar com qualquer outra pessoa não faz diferença nenhuma para o céu. E ela faz questão que não faça diferença, porque ela quer ser aceita. Ela não quer fazer que o nome de Deus seja temido. Então é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que se a minha vida ela não traz impacto ou influência na vida das pessoas, eu já perdi esse temor de Deus. Eu vivo da misericórdia, ou eu vivo dessa graça barata que eu falei. Mas o propósito de Deus é que eu não viva só da misericórdia, eu não só da graça barata, mas que eu viva temendo o Senhor todos os dias. É isso que está no meu coração. Porque senão a gente não vai ter mais vida de Deus para poder se posicionar em algumas coisas. E é por isso que a sociedade, ela ama Jesus, mas ela não curte os crentes. Ela ama Jesus, mas não curte os crentes, porque os crentes não fazem o nome de Deus temido. Eu acho que é isso. Um bom momento, né? O teclado já veio, né? Tipo assim, ó. Era hora de eu chamar o teclado, mas ele já veio. Então é uma hora da gente, sabe,
se ajoelhar na nossa cadeira e falar: Senhor, será que eu perdi o meu temor? Será que o pecado na vida do outro e na minha vida nem faz diferença mais, sabe? Ou será que no começo da minha caminhada eu até olhava algumas coisas com pesar no meu coração, mas hoje está liberado, irmão. Deus me perdoa. Eu quero ser como José, que eu perca a minha reputação, mas não perca o meu temor. Eu quero que Deus quer que você também seja como José. Então vamos orar nessa hora? Vamos orar nessa hora, entendeu? Vamos nos ajoelhar no nosso lugar. Mas ora, querido. Pergunta a Ele: será que eu perdi o meu temor, Deus? Será que eu perdi o meu temor? Será que estar com o Senhor e não estar é a mesma coisa? Será que estar no ambiente de Deus e não estar é a mesma coisa? Não anda mais, não conversa mais. Só se coloque de joelho diante do Senhor e faça a sua oração com Ele agora. Faça a sua oração diante dEle agora. Fala: Pai, não me deixe perder o temor, Pai. Não me deixe perder o temor. Não me deixe olhar para o Senhor e olhar para essa sociedade que perdeu todos os valores. Perdeu, está tudo desconfigurado, está tudo bagunçado. Ninguém mais sabe o que é certo, ninguém faz, todo mundo faz o que quer. Eu não quero viver uma vida assim. Eu não quero que a graça, como disse o apóstolo Paulo, dê liberdade para a minha carne. Eu quero nessa hora, Senhor, pedir perdão, Senhor, se eu estou perdendo o temor. Pedindo perdão porque muitas vezes eu olhei para as suas coisas, eu até queria, mas eu não te respeitei como deveria, eu não reconheci como deveria, Pai. Me perdoe porque eu deixei que o meu coração fosse influenciado. Me perdoe porque eu comecei minha caminhada até legal, mas no meio do caminho eu me tornei liberal demais. Eu me tornei liberal demais para satisfazer a minha carne, não foi para te satisfazer. Eu me tornei crítico demais. E isso me afastou do Senhor, Pai. Eu te peço perdão, peça perdão a Ele agora, querido. Restaura o temor, Pai. Restaura o temor da minha vida. Restaura o temor, Pai, para não somente viver da misericórdia, não somente viver de uma graça barata, Pai, que é o entendimento que eu não reconheço o Senhor como realmente é, mas temer o Senhor de todo o meu coração, Pai, e entender que o Senhor é amor, que o Senhor me ama incondicionalmente. Isso não muda o seu amor por mim, mas muda o meu relacionamento contigo. Mas muda a forma que as pessoas enxergam o teu nome na minha vida. Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu não reconheci o Senhor nos ambientes onde o Senhor não estava sendo exaltado. E eu me moldei esses ambientes para fazer, para ser legal, sabe? Para ser tolerante. Mas, Pai, eu peço que restaure em mim o temor, Pai. Restaure em mim o temor, Jesus. Restaura em mim, Pai, o princípio de temer ao Teu nome, Pai. Isso não muda o Seu amor, Pai, mas muda a forma que eu me relaciono contigo. Pai, que nessa noite, Jesus, que nessa noite o Senhor restaure o nosso temor. Que nessa noite, Pai, nós não venhamos olhar para o Senhor e olhar para qualquer outro homem aqui na terra e enxergarmos a mesma coisa. Nós queremos enxergar, Pai, o que João viu. João viu o Senhor e ele caiu como morto, porque ele reconheceu quem o Senhor era. Pai, me ajuda a reconhecer quem o Senhor é.
Me ajuda a temer o Teu nome, temer o Senhor em todos os meus caminhos, Pai. Mesmo que muitas vezes me falte força para vencer sozinho, eu quero temer ao Senhor para ter força para fugir, mesmo quando eu não tenho força para vencer, Pai. Eu não preciso de força para vencer, eu preciso de força para fugir muitas vezes. Eu preciso de força, Senhor, e coragem para mostrar quem o Senhor é. Quem o Senhor é para mim. Quem o Senhor é na minha vida. Eu preciso de força, Senhor. E a Tua graça me dá força para isso. Pai, nessa hora, Pai, toma a nossa vida. Nessa hora, toma, Pai, todo o nosso entendimento de quem o Senhor é. Nessa hora, torna o nosso conhecimento cativo ao de Cristo, a obediência de Cristo, e nos leva, Pai, a temer ao Senhor. Eu não quero olhar para o Senhor ou estar no seu ambiente onde o Senhor é adorado. Eu não quero estar sozinho e não reconhecer o Senhor nos meus caminhos. Eu quero temer ao Senhor de todo o coração. Eu quero viver para o Senhor de todo o coração. Então restaura a partir de hoje no meu coração, Pai, e de todo mundo que está aqui, o temor pela Tua presença. E eu sei que, como diz essa canção, se eu me humilhar diante do Senhor, se eu colocar o meu coração, se eu chegar ao Senhor como pobre de espírito, Pai, eu sei que o Senhor vai inclinar o seu coração ao meu favor. O Senhor já inclinou e vai revelar quem o Senhor realmente é. Toma a nossa vida e nos leva para a nossa casa na paz do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.